Hoje nós falaremos o tesouro escondido e a pérola de grande valor. Vamos falar sobre o reino de Deus, o reino dos céus. Muito aprendizado. Vivemos muito pouco o reino do Senhor. Aprendemos muito pouco sobre o reino. Por isso vivemos pouco. Somente nessas duas parábolas vocês vão perceber a grandeza do reino. Mas é muito mais, é incomparável. A palavra seria indescritível, porque não dá para descrever. Por isso Jesus Cristo usou parábolas. Eu ensinei parábolas nos últimos dias na escola bíblica e nós fomos edificados e apenas fizemos uma pincelada, porque a grandeza de Deus, ela é incomparável, é incomparável. Então a ideia é que você saia daqui transformado pela palavra do Senhor, que o Senhor possa falar na sua mente, no seu coração, na sua alma, no seu corpo, no seu espírito. Abra sua Bíblia aí. Em Mateus, no capítulo 13, Mateus 13, 44 ao 46. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu, e transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas, e tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Senhor Deus, nós queremos te agradecer, porque o Senhor tem feito coisas maravilhosas em nossas vidas. Eu oro em nome do Senhor Jesus, para que o Senhor trabalhe em nossas mentes, em nossos corações. Oro, Senhor Deus, para que tenhamos esse momento transformado pela Tua palavra, Pai. Nós oramos para que cada um daqui, Senhor Deus, seja retirado o véu do coração, Senhor Deus, para receber a Tua palavra, Pai. Proibimos qualquer símbolo que o inimigo possa altear em meio a esta Assembleia dos Santos, Senhor Deus, e declaro que sobre a vida de todos que estão aqui presentes, nenhum encantamento vale. Declaro também, Senhor Deus, que nenhum encantamento vale, Senhor Deus, para aqueles que estão nos ouvindo agora e que estão ouvindo esta palavra, Pai. Nós te damos graças em nome do Senhor Jesus. Amém? Quando a gente lê essa passagem, a abordagem de Jesus, ela não visava bens materiais. Apesar de que aqui está se falando sobre tesouro. Mas a passagem, a proposta da parábola, não está relacionada a bens materiais. A proposta da parábola está em duas situações: revelação do reino de Deus, que por si só já diz, e também a nossa entrega em relação ao reino. Então, mesmo falando de tesouro, não visa dizer sobre bens materiais. Essa parábola ela foi tão bem posta, tão bem colocada, que aqueles que pregam sobre bens materiais ou sobre prosperidade não conseguem nem pedir esse texto emprestado. Porque a ideia do texto, a ideia da passagem não é esta. Quer mostrar que o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto, ou que o reino dos céus é semelhante a um homem que procura pérolas e de repente esse homem acha esta pérola. Então Deus está nos mostrando coisas grandiosas nesta passagem.
em ambas as situações, nós vemos o seguinte, que para o homem que acha o tesouro oculto no campo, ele pega todo o seu dinheiro e vai lá e compra o campo. O homem que acha a pérola, que é um negociante de pérola, ele também pega todo o seu dinheiro e vai lá e compra esta pérola. Todo. Ele pega tudo que ele tem e negocia. Ele entende que aquilo dali é o produto final para a vida dele. Ele entende que nada mais é importante para ele que não seja a aquisição daquele campo, porque naquele campo tem um tesouro, e a aquisição daquela pérola, porque aquela pérola é uma pérola de grande valor. O ponto que a gente vê é que Jesus estabeleceu o reino dos céus, ele fala que é semelhante a um tesouro. Então, o tesouro é que chama toda a situação. O tesouro é que nos chama a atenção. O homem entende que o que ele achou foi um tesouro, e ele entende que aquele campo que ele achou tem um tesouro. Em ambas as situações, o tesouro que está no campo é Jesus. E a pérola é Jesus. Esta é o grande ponto da passagem. Então, para você achar o reino dos céus, você tem que achar Jesus. Jesus, quando ele faz essa proposta nessa parábola, ele está vindo desde o capítulo 7 de Mateus e vai até o 14, dizendo sobre ele. E existe uma negação por parte dos fariseus em aceitar Jesus. Aqui no final, é por isso que na parábola ele não diz que ele é a pérola, e ele não diz tão quanto que ele é o tesouro que está no campo. Mas os entendedores percebem isso. Por isso que no final, depois que ele ministra as 3 parábolas, que tem também a parábola da rede, ele pergunta para os discípulos se eles entenderam o que ele estava dizendo. Os discípulos dizem: entendemos. Nós temos que entender que o nosso maior tesouro é Jesus. Então você é a pessoa desta parábola. O Senhor revelou para você como um grande tesouro. O Senhor revelou para você como uma pérola. O homem, ele estava andando no campo e de repente no campo ele descobre esse tesouro. O que é o campo? O campo é o mundo. Então de repente você estava andando na vida e você descobre um grande tesouro, que é Jesus. O que você tem que fazer? Comprar aquele campo onde você descobriu. Então, campo é local de atuação. Então, aquele campo passou a ser preservado. O tesouro estava oculto no campo. Jesus está oculto em você. Está guardado dentro de você. Então, cabe a você agora o quê? Cuidar deste campo. Cabe a você agora saber que este campo que você adquiriu é extremamente valioso. É deste campo que você adquire todas as coisas. O que nós temos que fazer, já que nós compramos o campo? Proteger o campo, proteger a Jesus, cuidar de Jesus, porque no seu campo, que é o seu coração, existe um tesouro inigualável.
O que aquele homem faz? Ele dá a vida. Ele pega tudo que tem, tudo que ele tem, ele entrega para Jesus. Tudo. O que acontece? Essa entrega é de tudo. Percebam nas duas parábolas, você toma posse do tesouro ou da pérola se você abrir mão de tudo. Não fala assim, ele vendeu quase tudo, mas em ambas situações, ele tem que vender para adquirir a pérola e para adquirir o campo, que está o tesouro. Então, sabe qual é o preço de Jesus? Tudo. Você não compra Jesus devendo alguma coisa. Você não compra o tesouro que é o reino dos céus devendo alguma coisa. Por isso que a regra básica de conversão é: entrega a tua vida ao Senhor. Por isso que você converte. Ele entende que você entregou tudo. Então, quando você entrega tudo, você tem direito ao campo que tem o tesouro e você tem direito à pérola que aquele negociante mostrou. Você achou algo que ninguém tem. Valorize isso. Entenda. Poucas pessoas acharam a Jesus. Então não é uma coincidência. Não posso nem fazer uma comparação esdrúxula de dizer assim, você ganhou na Mega Sena, porque a Mega Sena não chega nem aos pés. Não posso nem dizer que você é o homem mais rico da terra, porque na realidade você é o homem mais rico do céu. Então o que você achou, poucas pessoas acharam. O reino dos céus. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, do qual certo homem achou e abriu mão de tudo para que aquilo fosse consumado. Nós até compramos o campo, mas depois a gente lembra o seguinte: algumas pessoas querem comprar o campo e querem comprar a pérola, mas quer conservar outros bens. Alguns até entregam, mas parte da vida não há entrega. Parte da vida não entra na compra. Por isso que fica difícil de ter uma relação de revelação do reino, porque alguma área não foi entregue. Sabia que até os pecados que nós cometemos é um teste de entrega? Geralmente, os nossos pecados acontecem exatamente numa área que ainda nós não entregamos. Por isso que mesmo tendo comprado o campo, o Senhor nos mostra certas áreas que temos que ainda trabalhar. Mas, para você tomar posse do tesouro ou da pérola, você tem que abrir mão de tudo. Tudo. Aí sim, nós éramos para termos uma vida no seguinte sentido: nada importa. O que importa é Jesus. A Beth estava discutindo, por que esse povo está preocupado tanto com o coronavírus? O que importa é Jesus. É claro que vamos proceder, mas não vamos desesperar. Porque se morrermos, não que tenhamos que morrer, para nós é lucro. Quem tem essa noção da grandeza, libera tudo que tem. Libera tudo que tem.
É assim que nós fomos chamados, para liberarmos a nossa vida por completo, para termos Jesus como resultado. Esse é o ponto que nós precisamos. Abra sua Bíblia aí em Mateus também, volta um pouquinho. Você lembra que eu disse para vocês que desde o 7 que ele está falando, vamos voltar no meio aqui mais ou menos e chegar no 10. Do 37 a 39. Só voltar um pouquinho aí. Diz assim, ó: quem ama a seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem, todavia, perder a vida por minha causa, achá-la-á. Estão vendo aqui? Antes de falar da parábola, Jesus Cristo fez o ensaio da entrega. E assim ele vai mostrando até chegar no capítulo 13 que nós lemos do verso 44. Você não pode amar mais o seu pai e a sua mãe mais do que a Jesus. Não está dizendo que você não deve amar os seus pais. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Mas não pode ser mais do que Jesus. Porque quando nós lemos aqui embaixo, depois que a gente vai entendendo, ele vai dizer que as divisões estão em nossas próprias casas. As divisões vão estar no seu próprio serviço, vão estar na sua própria vida cotidiana. Então nós precisamos de amar somente a Jesus. Jesus é o carro-chefe do seu amor. Todas as coisas, inclusive você, vem em segundo lugar. Ele termina assim, ó: quem acha a sua vida, perdê-la-á. E quem toda a vida perde a vida por minha causa, achá-la-á. Então, você tem que tomar a cruz e seguir a Jesus. Isso é algo também que é pouco falado. Todos nós temos uma cruz. O que Jesus Cristo fez de uma vez, que foi morrer na cruz, para termos os nossos pecados perdoados, nós morremos à prestação. Então, todos os dias você deve morrer para Cristo. Todos os dias é necessário que Cristo impeire em vós, atue em você e fale para você o quão é importante você morrer por Ele. Então, gradativamente, nós vamos morrendo para Cristo, mesmo já estando mortos para este mundo. O princípio é o mesmo, e vai chegar uma hora que você vai chegar no estágio tal que você já pode ser cravado. A sua morte será completa. Essa é a ideia da obra. Por isso é que você tem que tomar a sua cruz e seguir a Jesus. Você vai andar por um caminho onde a obra já foi feita, mas é necessário que você tenha a sua experiência. Muitos de nós estão com a vida dividida entre Jesus e as coisas desse mundo, entre Jesus e satisfação da própria vontade, entre Jesus e o serviço, entre Jesus e a família. Aqui, neste verso 37 que nós vimos, nós somos motivados a abandonar todas as coisas. Não existe preço mínimo. Não existe nada menos do que entregar a sua vida ao Senhor. Por completo.
sonde a sua mente e seu coração e veja qual área eu não entreguei ao Senhor. Qual área ainda falta para o Senhor trabalhar em mim? O que o Senhor precisa de fazer na minha mente? O que o Senhor precisa de fazer no meu coração? No início da minha conversão eu tinha muitos problemas, muitas setas do inimigo em minha mente. Aí eu percebia claramente que eu tinha que entregar a minha mente. O Senhor me ensinou a levar cativo todo o pensamento para a obediência de Cristo. Porque a minha mente não estava boa. Já convertido. Aí eu tive uma experiência. Eu percebi que o Senhor estava trabalhando comigo numa experiência individualizada. Alguns precisam de vigiar os lábios, sobre dizer palavrões, sobre o modo de tratar as pessoas. Outros precisam de vigiar o temperamento. Outros precisam de vigiar a preguiça. Outros precisam de vigiar porque é muito afoito. É necessário que você descubra qual área você não entregou para o Senhor. A gente vê isso na vida de Moisés. Moisés começou matando um egípcio, mas no final foi um homem extremamente calmo. Teve a área curada, teve a área trabalhada. Qual área você precisa de trabalhar? Essa é a área que você precisa de colocar na cruz, de mostrar para o Senhor que você precisa de trabalhar na mente e no coração, de mostrar para o Senhor que aquilo dali precisa de ser entregue para Ele, porque senão você não vai conseguir comprar o campo. Muitas pessoas falam assim: eu não entendo porque eu sei tão pouco sobre o reino de Deus. Não entendeu a visão do reino. A visão do reino é entrega completa. É assintomático. Muitos não sabem sobre o reino porque não houve uma entrega completa. Como você percebe que a pessoa teve uma entrega completa? Toda a fala dessa pessoa está ligada a Jesus. Tem gente que não consegue dar um passo sem falar de Jesus. Tem gente que não consegue respirar sem falar de Jesus. Esse deu a vida. Esse vendeu tudo o que tinha e comprou o campo. Porque ele sabe que nele, que é o campo, está plantado algo extremamente espetacular. Você carrega um tesouro. Você carrega algo inigualável. Não podemos comparar com nada nessa terra. A vida que nós temos é, na verdade, uma perda para todas as coisas. E, na verdade, eu tenho também por perda todas as coisas. Paulo, ele entendeu isso. Em Filipenses, ele mostra claramente que ele teve uma vida de entrega, que ele teve uma vida de submissão total. Ele percebeu que ele tinha que abrir mão de tudo, dos cursos que ele tinha, do conhecimento que ele tinha, das coisas que ele tinha, porque Cristo era mais, Cristo era muito maior. Cristo era a razão de todas as situações. Cristo era a razão de tudo. Quando eu tinha 17 anos, eu já era pedreiro, com 17 anos, ainda de menor. Ia fazer 17 anos. Eu já construía casas. Construí uma casa completa. Tive a participação de várias pessoas.
Às vezes eu passo até perto dessa casa lá na minha cidade e vejo. Aí, a casa estava num processo final, então várias pessoas construíram essa casa junto comigo. Mas eu fui um dos pedreiros nessa casa, foi nessa casa que eu me formei como pedreiro. Aí, aconteceu o seguinte, eu estava dando uns acabamentos finais na casa, então só ficou eu. O que eu percebi? Não era convertido ainda. O dono do imóvel chamava Amintas. Este homem estava me ajudando a fazer o acabamento. Ele era o meu servente. Então eu estava me sentindo o máximo, porque o dono da casa era o meu servente, né? Eu lembro uma vez que eu fui fazer um piso, um problema muito sério, num local que hoje eu tenho até um terreno lá. Aí eu fui fazer um piso lá, porque esse local, estava com uma infiltração muito grande. Aí eu cheguei, eu e mais o meu servente, que era mais velho que eu. Aí o homem perguntou assim, é você que vai fazer? O homem falou assim, não, eu sou o servente. O que era o meu servente, que era mais velho, né? Aí, eu ia fazer o piso, porque estava tendo uma infiltração por baixo. Então eu tinha que analisar o serviço e determinar o que fazer. Aí o homem falou assim, mas que horas que o pedreiro vai chegar? Não, o pedreiro é ele. Aí eu tinha 16 anos. Aí eu, mas você é o pedreiro? Mas como você é o pedreiro? Você não pode ser o pedreiro. Aí eu fiz todo o serviço lá, ele ficou os 3 dias sentado e vendo eu trabalhar. Eu saí de lá, terminou o serviço, depois ele falou para o meu empregador, né? Eu não acreditei que aquele menino conseguisse fazer aquilo. Mas enfim, voltando. Este homem trabalhando como meu servente, de repente, chegou o engenheiro da obra. Chegou o engenheiro da obra. Esse engenheiro chegou, chamava José Alves, usava um chapeuzinho de palha, e era baixinho, mas era o engenheiro da obra. Aí o Amintas me abandonou e foi conversar com o engenheiro da obra, que é totalmente normal, não é isso? Esta hora eu recebi uma seta. Ainda não era crente. Sabe qual seta que eu recebi? Está vendo? Pedreiro, não existe respeito. Para ter respeito é necessário ser engenheiro. Aquele ano eu havia parado de estudar 6 meses. Falei assim, eu vou voltar a estudar e vou ser engenheiro, porque aí as pessoas terão respeito por mim. Eu voltei a estudar, estudei o 1º grau, terminei o 1º grau, terminei o 2º grau, fiz um técnico, viajei, voltei determinado em ser engenheiro, fiz a engenharia. No final da primeira engenharia que eu fiz, eu estava mais perdido do que quando eu era servente. Eu já não tinha respeito por mim mesmo. Aí eu descobri a Jesus. Eu descobri que o respeito de um homem não é a profissão que ele tem, mas é o tesouro que ele tem dentro de si. Então você é maior do que qualquer coisa que você possa imaginar. Imagina um homem grande, respeitável. Você é muito maior. Por isso é que eu não consigo descrever. O respeito que existe na sua vida é pelo que você tem, pelo que você conquistou. Não é porque você é engenheiro, porque você é músico, porque você é empresário, porque você é pastor, mas é pelo que você tem. Você tem uma pérola, você tem um tesouro. Aí você tem que abrir mão de tudo. Fiz mais 3 engenharias, mas sabendo que o tesouro que eu tinha era Jesus. Então foi diferente. Você é o que é pelo que você tem, que até o diabo respeita.
Até o diabo teme, mas ele não teme porque você é engenheiro, ele não teme porque você é empresário, ele teme pelo que você tem. O reino dos céus está dentro de você. Toda a cultura de Deus está dentro de você. É isso que você tem. Ele continua dizendo, ó, pelo qual sofri a perda de todas as coisas e as considero como escória. Escória é que não serve para nada. Escória é que você não vai usar para nada. Independente do que você tenha, em termos de bens materiais, em termos de título, em termos disto, em termos daquilo, em termos de imóveis, em termos de qualquer coisa nessa terra, é escória. Ele sofreu a perda de todas as coisas. Por isso que Paulo fala com propriedade em Filipenses. Ele abriu mão de tudo para ficar com Cristo. Abra mão de tudo que você tem para ficar com Cristo. Tudo, tudo, tudo. Porque Cristo em vós é que é a esperança de glória. É aí que o Senhor fala. É aí que o Senhor mostra. Todas as coisas, todas foram entregues para o Senhor. A parábola, ela foi contada para que os ouvintes de Jesus refletissem se estavam dispostos a abrir mão de tudo. Por isso ele conclui com ela. Isto é pouco ensinado. Poucas pessoas dizem que a pérola é Cristo. Poucas pessoas dizem que o terreno é você e tem um tesouro plantado aí. Qual o terreno que você comprou? Você comprou você mesmo. Só você pode comprar você mesmo. Você compra e entrega para o Senhor. Aí o Senhor começa a fazer a obra. Você é terreno fértil. Por isso que a Bíblia diz, o que é um terreno bom? Terreno bom é aquele terreno que quando você planta nele, dá. Você precisa até de regar pouco, mas a natureza do terreno era característica, a característica do terreno é fertilidade. Nós somos férteis. Você é fértil. O que você pegar, transforma, muda, cresce. Por isso é que a Bíblia não permite que a gente amaldiçoe nem os nossos inimigos. Por causa do poder. Nós não podemos amaldiçoar, sempre abençoar, sempre abençoar. Porque é onde o poder de Deus está. Nós temos que entregar para que o Senhor faça a obra. Nós temos que andar para que o Senhor movimente. Por isso é que ele diz, vai e vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e assim você terá um tesouro no céu. Vende tudo quanto tens, dás aos pobres e terás um tesouro no céu. Tudo quanto tem. Sabe qual que é o problema do crente? Não é na conversão. Ele até converte. Ele até entrega tudo. Mas depois, ele entra numa esfera de aquisição. Ele começa a adquirir, começa a prosperar e esquece desse versículo do Marcos 10, 21. Diz, vende tudo. Então, mesmo com a gente conseguindo as coisas, nós deveríamos dispor de tudo, entregar tudo. Aí você começa a adquirir, mas começa a achar que é seu. Aí tudo aquilo, porque você está com um terreno fértil, você começa a obter as coisas. Mas a condição inicial é vender tudo e entregar para os pobres. Por isso que Jesus Cristo, uma pessoa que Jesus Cristo pregou na Bíblia e não converteu, foi aquele jovem rico. E Jesus Cristo lamentou, porque a visão de Jesus é que ele
entregasse. Ele sabia de todas as coisas, sabia do princípio do amor. Do princípio do amor aquele homem sabia. Mas quando falou para ele vender tudo, entregar para os pobres e seguir a Jesus, ele ficou triste. Depois que adquirimos, nós entramos na esfera de entrega. Então você entregou inicial, e na medida que você adquire, saiba, não é seu, é para ser dado para os pobres. Tudo que está com você é para ser dado para os pobres. Aí você acumula tesouros no céu, onde a traça não corrói e nem o ladrão rouba. Tesouro no céu. Juntar para receber do Senhor no céu. Conclusão. Entrega a sua vida ao Senhor. Confia nele. E no mais ele fará. Você é o descobridor da pérola. A pérola está em você. Você é o campo fértil que o Senhor plantou o tesouro dele. O Senhor quer te usar. Que aí você vai entender a grandeza do reino. Na terceira parábola ele fala da grande rede. O homem lança, o reino do céu é semelhante a uma grande rede que o homem lança. Não vai dar tempo de nós falarmos dela hoje, mas eu quero deixar isso para você. Aí ele puxa essa rede cheia de peixes e ele consegue separar os peixes bons dos ruins. Aí ele diz que o reino do céu é semelhante a este homem que lançou a rede no mar. Só no reino do céu todas as pessoas lançam redes, mas só no reino do céu você consegue separar o que é bom do que é ruim. Então, com a revelação do reino, as pessoas não mais vão te seduzir, porque você vai conseguir separar. Esse peixe é bom, vem para nós. Esse peixe não serve, devolve para o mar. O que vai ser do mundo é do mundo. O que é de Deus vai ser de Deus. Receba isso em nome do Senhor Jesus. Amém? Senhor te abençoe.